Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui mais esta terça-feira, começando o mês de dezembro, das nossas palestras online. Quero agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanham pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde as nossas palestras são exibidas, são transmitidas ao vivo. No caso de hoje, a nossa palestra é gravada, mas todas as palestras que nós já fizemos no nosso centro, tanto as presenciais como as palestras online, estão lá no nosso site, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Quero agradecer imensamente a todos que têm assistido, que têm prestigiado, que têm compartilhado as nossas atividades. Muito obrigado a todos por essa ajuda, não só para nós aqui do Jefa, mas para o Espiritismo, de uma forma geral. Divulgar o Espiritismo é algo muito importante e é um dever de todos nós, que somos espíritas ou que nos simpatizamos com a doutrina espírita, porque quanto mais pessoas estiverem assistindo um conteúdo espírita, um conteúdo de qualidade, mais mentes serão abertas, mais mentes serão iluminadas. Isso é muito importante e esse é um dos propósitos do Jefa Sorocaba, fazer a divulgação do Espiritismo também. Vamos iniciar aqui a nossa palestra de hoje, fazendo a nossa prece de abertura. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam presentes mais uma vez, nos abençoando, nos iluminando, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estiverem nos assistindo, que todos recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, que Jesus esteja presente em nossos lares e em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, hoje a nossa palestra é gravada, inclusive, por questões de agendas aí, a nossa companheira Bárbara, que normalmente faz as palestras online comigo, a gente faz aquele bate-bola aqui, aquele bate-papo gostoso. Hoje, infelizmente, não será possível, ela gravou a palestra pra gente e a gente vai exibir daqui a pouquinho, mas sempre, palestras feitas com muito carinho, pela nossa amiga Bárbara lá de Porto Feliz, do Centro Espírita André Luiz, que também faz o trabalho de assistência espiritual aos animais lá na cidade de Porto Feliz, que é pertinho aqui de Sorocaba, para quem não é aqui da região, para quem não é da cidade e não conhece. Bom, passar aqui os nossos recadinhos para o pessoal que está nos assistindo agora nesse momento. Então, as nossas atividades do Jefa Sorocaba aqui na tela, todas as nossas atividades online, nossas atividades presenciais. Então hoje, terça-feira, é o dia da nossa palestra online, sempre exibida pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso Facebook também, e no nosso site o pessoal também consegue assistir a nossa palestra online de terça-feira. Quarta-feira é o dia das vibrações à distância, em prol dos animaizinhos. Então quem quiser participar das vibrações à distância, fazer o tratamento à distância, aqueles que não têm condições de ir até o centro, podem fazer na quarta-feira, é só mandar os dados que estão aí na tela, e às 9 horas da noite fazer um evangelho no lar. Isso é muito importante para harmonizar o ambiente, para harmonizar todos aqueles que estão participando desse trabalho de vibrações à distância. Isso é muito importante, fazer um evangelho no lar, fazer uma oração em prol do seu animalzinho, em prol daqueles que estiverem fazendo esse tratamento à distância. Quinta-feira é o dia do nosso atendimento presencial lá no centro, então das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Nós temos lá o atendimento fraterno, temos o passe, temos o reiki, temos a cromoterapia para os humanos. Então quem quiser participar, quem quiser ir nesse atendimento, não precisa agendar, é só chegar dentro do horário de atendimento para a pessoa ser atendida, para a pessoa poder passar aí em um dos nossos tratamentos que a casa oferece. Na quinta-feira também nós temos a palestra presencial às 7 horas da noite, logo depois desses atendimentos tem a palestra presencial. Então quem quiser ir só para a palestra também não tem problema, das 7 horas até as 7h30 a palestra presencial, e logo depois da palestra tem o passe para todos aqueles que estão presentes ali no nosso centro. Aqui é a nossa programação de palestras do mês de dezembro, as palestras online, as palestras presenciais. Então quem quiser ir presencialmente, quem puder ir presencialmente, fica aí as datas da nossa palestra presencial e também as nossas palestras online. Nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, tivemos nesse último domingo, que passou, dia 3 de dezembro, o nosso penúltimo trabalho do ano, que foi o primeiro domingo do mês. Próximo trabalho agora, dia 17 de dezembro, será o último trabalho do ano de 2023. As inscrições já estão abertas, o agendamento já está aberto lá no nosso site, jefasorocaba.com. Então quem quiser levar
o seu animalzinho no centro, né? Dia 17 de dezembro será o nosso último atendimento presencial do ano. Também no domingo dos animais, nós temos o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos, assim como na quinta-feira. Também não precisa agendar o reiki e a cromo para os humanos, é só chegar dentro do horário de atendimento do primeiro e terceiro domingo, né, que é das 9 da manhã até as 11 horas. A gente, pessoal que já foi no nosso trabalho, né, às vezes alguns animais têm passado no reiki ou na cromoterapia. Esses animaizinhos, eles são pré-agendados depois que a pessoa vai no nosso atendimento presencial, faz a entrevista. Em alguns casos são encaminhados, né, são sugeridos o tratamento de reiki ou cromoterapia, mas são pré-agendados. Então, quero levar meu animalzinho para passar na cromoterapia. Tem que passar, tem que agendar primeiro, passar na entrevista e, se for o caso, né, se for necessário, é encaminhado para a cromoterapia, mas na grande maioria dos casos, né, dos animais, todos eles são tratados com o passe, né, que é o tratamento mais eficaz aí para os animaizinhos. Fiquem tranquilos quanto a isso, né, o passe é muito eficaz, né, tanto que nós sempre fizemos o nosso trabalho dessa forma, né, só nesses últimos 2 anos que a gente acrescentou o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos e, em alguns casos, fazemos também para os animaizinhos, mas esses casos são analisados, né, previamente, depois de passar pela entrevista. No dia do nosso trabalho dos animais, nós temos a cantina e o bazar do Jefa com produtos à venda, tem doces, salgados. Temos livros também, os livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Os livros são vendidos também na quinta-feira, então quem quiser comprar livro na quinta-feira pode comprar também, não só no domingo dos animais, mas só a cantina que a gente só faz no domingo, né, no dia do atendimento dos animais. A cantina não tem na quinta-feira, só os livros novos, né, da temática dos animais, as obras básicas. Tem livros seminovos também, romances espíritas também à venda lá. Então quem quiser comprar algum livro, só conversar com a gente ali no dia do nosso atendimento. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né, para a gente poder manter as nossas despesas em dia. Então quero agradecer imensamente a todos aqueles que têm nos ajudado, que têm contribuído com o Jefa Sorocaba. Muitíssimo obrigado. Essa ajuda é muito importante para a gente poder manter o nosso centro funcionando. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos aqueles que têm contribuído com o Jefa Sorocaba. Bom, como eu falei, hoje a nossa palestra é gravada, né, com a nossa companheira Bárbara Carlos. Inclusive, ela não está aqui online comigo, né, por questões de agenda a gente não conseguiu fazer juntos. Ela gravou a palestra para a gente, mandou com muito carinho. Então, Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pelo seu carinho aqui com o Jefa Sorocaba. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, como o Wilson já explicou, essa semana a gente não conseguiu fazer ao vivo, tivemos aí alguns percalços no meio do caminho, mas eu vim aqui para gravar o nosso último encontro desse ano de 2023. Espero que o ano de 2023 tenha sido bom para vocês, como foi para mim. Passei por situações bem diferentes e todas elas me fizeram crescer de alguma forma. Um dos objetivos da gente estar aqui nessa encarnação, certo? Então, já que é o último ano, a gente está aqui mais uma vez tentando ver como a gente convive aqui com os nossos irmãozinhos. A bolha está aqui deitada perto de mim e estava aqui refletindo, né? Que tema que eu traria para a gente discutir esse mês? Que eu acho que a gente poderia, como eu acho que a gente poderia encerrar esse ano, principalmente quando a gente pensa que final de ano é aquele momento de confraternização, é aquele momento em que a gente se sente compelido pelas pessoas ao nosso lado, que nós entendemos que temos que fazer, nós compreendemos de uma forma mais bonita que devemos fazer a nossa parte como caridade, né, pra gente seguir ali o lema de sem caridade não há salvação. Enfim, eu acho que é um período do ano bem interessante para a gente refletir. E pensando nisso, eu até, né, eu demorei um pouquinho para variar, para passar pro Wilson qual era o tema para a gente discutir, e eu acabei pensando que o tema na casa dos pais há muita morada, não, a casa dos pais há muita morada, eu acho que é um ponto bom para a gente pensar. Então, eu acho que a gente consegue refletir, tô pegando aqui meu evangelho, a gente consegue refletir bastante, porque eu acho que é uma forma de nós pensarmos que
Jesus ter vindo aqui, sendo o governador da terra, como nós cremos, é uma forma da gente celebrar as moradas que nós temos na casa do Pai. E aí, como que isso... fica fácil a gente pensar em refletir sobre muitas moradas na casa do Pai quando a gente pensa em atividade com seres humanos. Mas a gente aqui, né, nosso objetivo é trazer todas essas visões, essas ideias, essa forma de trabalhar, de viver, de pensar para o mundo animal também. E aí, vamos lá, eu quero que a gente reflita e aí para isso eu convido vocês também. Sendo um animal, um espírito em evolução, ele também vai passar por planetas diferentes, por moradas diferentes. Vocês concordam? No Evangelho, se eu não me engano é capítulo 8º, vou até confirmar para vocês. Capítulo 5º, não, me perdi. Mas no Evangelho, esse capítulo, ele traz pra gente o quê? Ele faz a reflexão de que a gente não deve ficar preso somente àquilo que se passa aqui no planeta Terra. Capítulo 3, na verdade. Então, quem quiser, inclusive fazendo parênteses, quem quiser aproveitar esse capítulo para fazer o Evangelho nessa semana, eu acho ele bem interessante. É um capítulo que eu gosto bastante. Enfim, quando a gente pensa que há muitas moradas na casa do Pai, e uma das coisas que a gente sabe que o Espiritismo prega, né, que nós criamos aí, nós tentamos fazer o nosso melhor, a gente sempre brinca, né, eu pelo menos sempre brinco falando que eu espero que quando desencarnar eu ainda esteja na leva das pessoas que vão continuar aqui na Terra, porque se for para ir para um planeta pior, eu vou ficar muito triste, que é sinal de que eu tentei e não consegui, ou pior, talvez eu nem tenha tentado direito. Então, por que isso não se aplicaria para os animais também? Então, se a gente tem planetas que são mais primitivos, né, que seriam um estágio antes aqui do nosso, os planetas de prova e expiação, né, que é aqui onde a gente se encontra hoje. A gente sabe que tem os planetas de regeneração, que é o que a gente acredita que a Terra, que é para onde a gente acredita que a Terra esteja caminhando. E tem também os planetas felizes, que a gente sabe que são aqueles planetas onde o bem prevalece muito mais sobre o mal. No de regeneração a gente já consegue ver mais o bem prevalecendo sobre o mal, mas nos planetas felizes é onde isso realmente acontece com muito mais intensidade. Então os animais, a gente tem que pensar que eles estão evoluindo, mas eles ainda não têm a mesma capacidade cognitiva que nós. Então por isso, eles precisam viver todos os tipos de experiência. Então, como eu sempre falo, a gente olha aqui para o nosso cachorro, tô olhando aqui para a bolha, cada um por ser um animalzinho aí de estimação, mas vamos pensar em todos os animais. Hoje a gente ainda briga, a gente luta, a gente tenta trazer consciência para as pessoas aqui na Terra de que animal tem sentimento, animal não gosta de ser maltratado, animal só ataca se ele estiver acuado e ele estiver tentando defender a própria vida, como a gente sabe que inclusive é uma das leis do Espiritismo, tá lá no Livro dos Espíritos. E quando a gente começa a pensar em tudo isso e pensar nos animais, entendo que vai ficando cada vez mais fácil para a gente perceber que estar em planetas diferentes vai trazer para eles experiências diferentes. E essas experiências vão agregando, vão entrando ali dentro do espírito deles, né, do princípio inteligente, e com isso eles vão se tornando cada vez mais aptos a chegarem no momento da entrada no mundo hominal. É isso que a gente acredita. Então hoje a gente está aqui brigando na Terra para que não se coma carne, para que não se maltrate e tudo mais, e por alguma razão que nós ainda não conhecemos nem do ponto de vista espírita, nem do ponto de vista científico, né? A gente ainda não tem essa resposta, porque a gente ainda não está apto a ter essa resposta. A gente tem aqui ainda, os animais têm essa necessidade de passar por aqui. Porque
talvez a gente ainda não saiba. Os animais domesticados, a gente começa a ter um olhar diferente. A gente começa a pensar, bom, vou fazer o melhor por ele, vou tentar ensiná-los, que eles possam viver em sociedade, que eles devem viver em sociedade. E aqueles que não são domesticados? Quando a gente pensa que elefantes, leões, zebras, né, são os primeiros que vêm na minha cabeça, girafa, os peixes no geral, eles não têm talvez essa convivência com a civilização, nem sempre nós somos tão civilizados assim, mas eles não têm essa convivência tão íntima, né, com a civilização, com o reino nominal, e talvez eles precisem ainda passar por essa experiência de ser caçado, passar por essa experiência de se alimentar de outro ser vivo, e a gente sabe que isso acontece, quem assiste qualquer desses programas de National Geographic, Animal Planet, né, programas de vida selvagem como um todo, inclusive nem gosto de ver, apesar de entender, nem gosto de ver, eu tenho dó, óbvio, quero poder cuidar de todos eles. Mas tudo isso traz a reflexão de que por mais duro que seja para eles, isso vai ser positivo. A médio e longo prazo, claro. E por que a gente tem que começar a olhar? Não quer dizer que a gente deve abandonar, não quer dizer que nós devemos maltratar. Mas vamos pensar que nem todo sofrimento é um sofrimento de vidas passadas, né? Nem todo sofrimento é um sofrimento que nós estamos resgatando. E animais, eles não têm isso. Então, o que eles passam aqui é consequência da vida material que eles vivem, do planeta que eles se encontram. Mas a gente também tem que ter em mente que a gente tem que ter em mente que o sofrimento, ele ajuda a gente a crescer. A gente tende a pensar em sofrimento só dolorido, só físico, mas não, são vários sofrimentos que ajudam a gente a sofrer. E às vezes a gente sequer tem a consciência de que nós estamos passando por sofrimentos que não são resgates, que nós estamos passando por sofrimento que são consequências dos nossos atos nessa própria encarnação. Às vezes a gente até está ganhando conta a mais para pagar na próxima, e a gente nem está se dando conta. E com os animais é algo muito parecido. A diferença é que eles vão precisar resgatar depois. Eu li um livro da Irvênia. Ela é uma médica veterinária e espírita, e ela escreveu alguns livros sobre espiritualidade dos animais. Tem um que chama Espiritualidade dos Animais mesmo, gosto bastante dele. E nesse livro, ela traz essa discussão do sofrimento e da evolução. Então, o exemplo que ela dá, e que eu acho ele bem lúdico, ela fala, tirar uma criança de manhã, num dia frio, da cama para ela ir para a escola, parece um sofrimento. A criança não quer ir, a criança está cansada, tá frio. Se a gente pensar nos países que tem inverno rigoroso, tem neve, é difícil de andar, enfim. São muitas dificuldades que tem para aquela criança enfrentar para chegar na escola. Mas estar na escola vai trazer o conhecimento que ela precisa, vai trazer a capacidade cognitiva aprimorada, vai ajudar ela a compreender melhor as coisas que se passam à sua volta. Então a gente não pode descartar que, de alguma forma, foi um sofrimento, aquele período ali, dela acordar e sair de casa, mas que depois ela vai ter um ganho positivo. E é mais ou menos isso que a gente tem que pensar, mais ou menos isso não, é mais ou menos dessa maneira que a gente deve pensar com relação ao sofrimento dos animais. Então, se eles não têm nada para resgatar, eu também não consigo acreditar que os animais eles só reencarnem em planetas primitivos ou de provas e expiações. A gente sabe que existe animal no plano espiritual. André Luiz relata nos seus livros. Sérgio Luiz, vou até confirmar. Luiz Sérgio também relata nos seus livros. Se alguém já teve a oportunidade de ler um livro chamado O Evangelho dos Animais, da Seama, eles também relatam a existência de... Mas lá estão relatando os nossos animais mesmo no plano espiritual. Mas enfim, nós temos muitos relatos. Os livros de Umbanda também costumam relatar bastante a presença de animais no plano espiritual. E tanto André Luiz quanto os livros de Umbanda que eu li, principalmente os do Robson Pinheiro, eles relatam animais e plantas que a gente não tem no plano material. Então são espécies que a gente não conhece, que a gente não consegue, eu pelo menos não consigo nem imaginar. Até quando eu leio,
eu não consigo, talvez, ser tão criativa, né, abstrair tanto a ponto de entender. Mas o que eu queria dizer é que a gente sabe que o plano material e o plano espiritual, eles têm praticamente as mesmas coisas. Então, tem os encarnados no plano, os animais, as plantas e os seres humanos, no plano material, espiritual a mesma coisa. E os animais, a cada encarnação que eles vivem, alguma coisa eles aprendem, alguma coisa vai servir para esse desenvolvimento dele. Como isso acontece, a gente ainda não sabe. Mas aí é uma crença minha, Bárbara, particular, eu acredito que um animal, qualquer que seja a espécie, que esteve encarnado num planeta primitivo, ou seja, muito mais caçado, com muito mais sofrimento, as coisas muito mais agressivas, que é como eu imagino que o mundo primitivo seja, um animal que encarna lá, eu acredito que após o desencarne dele, sabemos que eles vão ser acolhidos por equipes médicas, veterinárias, para cuidar desses animais. No livro do Marcel Benedetti, Todos os Animais Merecem o Céu, ele fala disso bastante, ele fala de uma fazenda que recebe e cuida dos animais desencarnados, e aí o dia que eu li, eu falei, Deus, permita que eu possa ir trabalhar nessa fazenda, se eu tiver alcançado a época de poder já trabalhar e passar um tempo na cidade trabalhando com eles, eu adoraria, eu seria uma pessoa muito feliz. Então eu acredito que os animais saíram de um planeta mais primitivo, mais de prova e expiação, né, como que a gente encontra. Se eles sofreram, se eles são galinhas, por exemplo, que ficaram presas em gaiolas só para botar ovo, que isso é extremamente traumático, extremamente doloroso para a galinha, né? Ela fica presa, elas não saem, elas não andam, né, elas ficam atrofiadas de alguma forma. Eu acredito que após esse princípio inteligente se recuperar, né, tiver ali aquele período de sono, de desencarne, né, da separação do espírito do plano, do corpo material, eu acredito que eles têm, entre aspas, uma oportunidade, uma possibilidade de passar um tempo num outro planeta, onde a humanidade já olha para eles de forma diferente, se comunicam com eles de forma diferente e compreendem como eles convivem entre si e como eles convivem com a gente de uma forma talvez mais harmoniosa do que nós costumamos ver hoje. No livro do Luiz Sérgio, que se chama Ensina-me a Falar de Amor, é um livro bem interessante. Ele, assim como André Luiz, ele relata, né, ele conta como é a rotina ali que ele vive no plano espiritual. E nesse livro tem uma parte que fala que ele está ali acompanhado de um espírito e esse espírito explica para ele um pouquinho dessa questão de encarnar em planetas diferentes. Então ele até pergunta se em outros planetas mais evoluídos, se os homens aprenderam a se comunicar com os animais. E a resposta do Espírito da Verdade fala que quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais evoluído é o planeta, ele aprende a compreender a linguagem da comunicação dos animais. Então não é que a gente talvez vai aprender a falar cachorrês, gatês ou girafês, até porque girafa não fala, girafa não tem voz. Mas a gente vai aprender de uma maneira mais realista o que cada um desses animais estão querendo passar pra gente, né? O que eles estão querendo se comunicar. E será que nós temos cachorros e girafas e gatos nesses planetas mais evoluídos? Será que as espécies que nascem, né, que existem lá, são talvez alguma coisa um pouco intermediária com o que a gente tem aqui? Né? Um pouquinho mais evoluído, mas não evoluído o suficiente para vir num outro reino, por exemplo. Enfim, são muitas perguntas que a gente ainda não tem como responder. Mas que crendo que nós temos um criador ali, um orquestrador, na palavra que fizer mais sentido para cada um, que nos dá as oportunidades de seguirmos tendo o nosso livre-arbítrio. E os animais, eles têm até certo ponto, né? Eles conseguem escolher ficar com a gente, não ficar com a gente. No caso do cachorro, vai latir, ou vem, agora mesmo estava chamando a bolha para vir comigo, ela não quis. Então, são pequenos livre-arbítrios, né?
Não é como a gente, ela não está escolhendo uma carreira, ela não está escolhendo assaltar alguém por prazer, mas ela está ali fazendo suas pequenas escolhas, né? Querer ou não estar comigo nesse momento e que é o direito dela. Pensando em tudo isso, não faz sentido a gente acreditar que eles vão ficar somente aqui, que uma vez que eles desencarnam, viram nada, né? Como talvez muitas pessoas acreditem, e que não vai existir de alguma forma uma evolução e um momento de tudo aquilo que ele passou. E por que eu acho que não faz sentido a gente imaginar que isso possa acontecer? Que o que faz sentido é mesmo a lei da evolução. Um pouquinho daquilo que o Darwin trouxe pra gente lá, quase que junto com Kardec. Porque pensar numa única experiência para um animal, sabendo que Deus cria espíritos todos os dias, o tempo todo, ele está constantemente criando, o que ele vai fazer? Esses novos espíritos não podem todos começar como homem. Não faz sentido, não teria espaço físico para isso. E são experiências que a gente precisa viver. Se nós cremos que passamos, que saímos de um planeta, que em algum momento, né, vivemos ali num planeta primitivo, quando a gente pensa aqui na Terra, a época de Moisés, a gente pode considerar que era primitivo. A época dos primeiros homens, né, quando os primatas, né, os símios, eles deixam de ter só símio, você começa a ter as primeiras espécies de homem, então os neandertais e australopitecos. Não conheço muito essa parte não, apesar de achar bem interessante, mas não conheço muito para falar aqui para vocês. Mas era mais primitivo, né? A gente pensa aqui que em algum momento a humanidade não sabia se comunicar, a humanidade não sabia cozinhar, a humanidade não sabia caçar, a humanidade não sabia armazenar seus alimentos. A gente simplesmente não sabia, a gente teve que aprender. E começou isso, ó, há muitos anos atrás. E se a gente já passou por isso, né? Eu, em algum momento, passei por isso, cada um de vocês que está assistindo aqui passou por isso, quer dizer que eu já tinha alguma bagagem antes também. E é por isso que eu acho um pouco difícil de acreditar que eu, de repente, esse espírito ele passou a existir, foi colocado no planeta primitivo, e agora vai lá e faz seu livre-arbítrio. Eu acho muito difícil a gente acreditar nisso. Principalmente porque quando a gente pensa, e aí agora eu vou dar o exemplo dos animais domésticos, quando a gente pensa que o que Deus pediu, né, o que Jesus pediu pra gente aqui, com as suas parábolas e os seus exemplos, é muito do que os animais domésticos mostram. Então, quando a gente fala que você tem que não invejar o coleguinha, muitos animais fazem isso. Quando você ouve que você precisa guardar pai e mãe, que você precisa respeitar, que você precisa amar incondicionalmente. Então, os animais, como eles são mais sentimentos e menos razão, eles mostram pra gente que é capaz, né, que existe a possibilidade de sermos sentimento, de fazermos o que eles fazem, de amar da forma que eles amam. Nós que ainda não conseguimos. Então, cabe a gente correr, como diria meu amigo, cabe a gente deitar o cabelo, correndo, para fazer o melhor que a gente pode e evoluir o mais rápido possível. Entendo que esse é o nosso objetivo. E aí pensa, se eles estão aqui, se eles nos ensinam, e se eles sofrem o que eles sofrem, os animais de abatedouros, aqueles que são maltratados, os animais que vivem na rua, os animais que são caçados por prazer, enfim. Se todos eles sofrem alguma coisa, mesmo tendo mais coisas positivas para nos trazer, normalmente, obrigada, a gente vai ter que responder por isso. E eu acredito que eles ganham, entre aspas, né, essa folga, né, essas férias num planeta melhor. E a gente tem que lembrar que talvez cada experiência que eles vivam em cada um desses planetas também está relacionado ao quanto eles são capazes de aprender em cada uma dessas situações. Então a bolha que foi latir, que vocês ouviram e voltou aqui agora, está aqui do meu lado ganhando carinho, ela precisa estar aqui na Terra, espero que comigo, né? Espero que a nossa ligação, como eu acredito, fique para a eternidade. E o espírito dela, né, a alma dela, está preparada para aprender aquilo que a Terra pode ensinar.
Talvez se ela tivesse num planeta de regeneração ou num planeta feliz, ela não pudesse ter o mesmo aproveitamento. Que aproveitamento é esse? Não tem como eu saber. Por isso que a gente sempre comenta aqui, que a gente faz o melhor que a gente pode por aqueles que estão ali do nosso lado. Por isso que o Wilson sempre fala, cuidar dos animais de rua é deixar um potinho de água ali na frente, caso algum passe ali com sede, perdido ou qualquer coisa nesse sentido. Então nós temos que pensar que eles estão sujeitos às mesmas leis. Eles estão sujeitos às mesmas responsabilidades. Eles não são sujeitos às mesmas escolhas, porque eles ainda não têm esse poder de escolha que nós temos. Mas eles estão sim sujeitos às mesmas responsabilidades. Eles também têm que cuidar da própria vida. Então eles têm que se defender. Os animais domésticos, normalmente eles se defendem e defendem o dono. Ou muitas vezes eles colocam a sua vida em risco para defender o dono. É a melhor escolha? Talvez nesse grau evolutivo seja. É como eles conseguem se identificar. Pode ser que um dia, quando eles mudarem para o reino nominal, isso mude? Muito provavelmente porque a gente se torna egoísta. Então a gente vai passar a defender primeiro nós para depois defender o do outro. Mas o que importa é que a gente perceba que estar conosco neste planeta é para aprender aquilo que nós podemos ensinar, e aqueles que não estão ainda tão próximo da civilização, que eles vão se desenvolvendo e que eles vão aprendendo o que eles precisam aprender em cada estágio que eles se encontrem. Mas se nós, como eu sempre brinco, eu prefiro ficar na Terra, né? Prefiro ser aquela porcentagem que fica na Terra, né? Para seguir aqui, regenerando e seguindo minha vida, é o que eu espero, né? Mentor, me ajuda a seguir nessa caminhada. Por que eu não posso fazer o mesmo para os animais que estão à minha volta, aqueles que eu tenho algum poder de mudança? Por que eu não posso colaborar para que a bolha não vá para um planeta mais primitivo? Mas sim que se não for para ela ficar na Terra, na próxima encarnação, que ela vá para um planeta de regeneração. O que eu posso fazer para também auxiliar? Eu não posso acelerar a evolução dela, porque isso só diz respeito a ela. Mas o que eu posso fazer para tentar acelerar a aprendizagem dela? O que eu posso fazer para que ela possa ser aceita em outras casas do Pai? E casas do Pai para cima, casas do Pai do progresso, não casas do Pai para o regresso, digamos assim. A gente sabe que a gente não regride do ponto de vista de evolução, mas é como se a gente ficasse estagnado. Ou vim parar no planeta de prova e expiação e eu não estava nem preparado para isso, eu preciso voltar para trás e ainda passar algumas encarnações lá, por exemplo. E a gente sabe que é mais ou menos assim, ou pelo menos assim que a gente acredita que as coisas funcionem. Mas eu acredito que nós temos, de alguma maneira, essa responsabilidade, principalmente sobre os animais que estão ao nosso redor, de auxiliá-los o máximo que eles puderem para que eles também vão para outros planetas, que eles possam entrar em outras casas. Que quando eles desencarnarem, eles chegarem no plano espiritual, o período que eles passem ali em descanso seja o menor possível, que a gente consiga deixar eles tranquilos o suficiente para essa passagem, para que rápido eles se recuperem e seja colocado de volta nos trilhos. E que ele volte a volte a ter a oportunidade de seguir ali com a sua aprendizagem. Então, quando esse capítulo, né, Na Casa dos Pais Tem Muita Morada, ele vai trazer pra gente algumas discussões de quais são os planetas, como que isso funciona um pouquinho aqui no sistema solar. Se não for no Evangelho, no Livro dos Espíritos, mas fala ali, por exemplo, que no planeta solar, a Terra é um planeta de prova e expiação, e Júpiter é um planeta feliz, e isso também está um pouco relacionado com a sutileza da matéria. Então Júpiter é um planeta gasoso, né? Não é um planeta tão material quanto a Terra, porque não se precisa de um corpo tão, né, de uma matéria tão grosseira quanto a gente tem aqui, lá já é um pouco mais sutil. E eu quero que a bolha chegue em Júpiter, ou qualquer outro planeta que tenha, em qualquer outra das galáxias, né, porque eu não sei como funciona isso, mas eu quero que ela chegue em Júpiter. Eu quero que ela seja capaz de, antes até de encarnar e começar a saga dela num planeta primitivo, que ela possa ter o máximo de experiência possível
nos níveis diferentes dos planetas. E eu acredito que isso vem muito de mim. E eu acho que é o que eu queria trazer para vocês. Que a gente comece a refletir se as escolhas que nós fazemos para os animais que estão ao nosso lado, e mesmo aqueles que não estão ao nosso lado, que são abandonados, que são selvagens e tudo mais, se o que nós escolhemos, nós estamos colaborando para que eles evoluam, nós estamos colaborando para que eles aprendam e que de alguma forma aquilo fique dentro do seu espírito, ou nós estamos olhando somente para a nossa vontade. Eu, Bárbara, mais olho para mim do que para a bolha. E eu tenho certeza absoluta disso. Algumas vezes eu percebo, outras vezes não. Eu não sei se eu já comentei aqui ou se eu já dei esse exemplo, mas tem um colega aqui da nossa casa que ele ama animais, assim como a gente, mas ele não deixa os animais dormir dentro de casa, por exemplo. E ele fala, eu não posso deixar dormir dentro de casa porque eu acredito que eles têm que entender que se um dia eu não estiver aqui, eles vão poder dormir onde ele estiver, enfim. Ele tem ali as crenças dele. Ele está errado? Para mim, que sou egoísta, que quero a bolha deitada no quarto comigo e nesses dias de calor, por conta do ar-condicionado, eu levo ela pro quarto e fecho a porta, então ela é obrigada a ficar comigo mesmo. Para mim, eu acho fim dos tempos. Como assim? Que absurdo você deixar os seus cachorros dormir lá fora. Ele tem 3 fêmeas e um macho. Mas e pro animal? E pros cachorrinhos dele? É melhor ele poder dormir dentro de casa ou é melhor ele poder dormir fora de casa? Eu amo a bolha. Sempre falo isso aqui pra vocês. Por isso que eu falo que eu gostaria que a gente pudesse ter essa ligação para toda a eternidade. Mas eu acho que eu acabo às vezes fazendo mais mal do que bem para ela. Eu estar tão disposta a fazer tudo por ela, né, dentro daquilo que eu posso, acarretou que a gente adotou, né, eu resgatei uma outra cachorrinha na rua, que no dia seguinte que ela estava aqui em casa, ela bateu na bolha e elas não se dão bem. E eu viajei agora faz 15 dias, mais ou menos, 20 dias. Elas brigaram da bolha ficar machucada, da bolha ter que tomar anti-inflamatório, de ter que separar as duas, delas não poderem ficar perto. Será que eu colocar ela tanto perto de mim, eu não deixei ela tranquila o suficiente para ela não precisar nem defender a própria vida? Porque um pouco do que acontece quando a cachorra ataca ela, a novata, que é a nova, é isso. A bolha às vezes ela não consegue nem se defender, ela não sabe. Pode ser que seja dela mesmo e ela nunca soube? Pode. Mas será que eu também não colaborei um pouco para que ela se sentisse confortável o suficiente para não ter que fazer isso? E aí, será que eu realmente ajudei ela a tentar dar o próximo passo? Ou eu fui apenas ou ela que me ajudou a ficar aqui do meu lado e eu no auge do meu egoísmo pensei só em mim e não pensei no bem-estar dela? Uma coisa que eu demorei para entender os nossos animais de estimação, então gato é gato, cachorro é cachorro, papagaio é papagaio, aranha, cobra, independente do animal que cada um tenha, ele tem que ter os comportamentos daquela espécie que ele se encontra. E é isso que eu acredito que nós, principalmente quem acredita no espiritismo e acredita que existam muitas moradas, para eu ajudar a bolha a poder viver outras experiências melhores, onde ela será mais amada talvez até do que ela é por mim, mais respeitada talvez até do que ela é por mim e pelas pessoas, né, que ela vai conviver. Será que eu fiz o ideal por ela? E eu digo por ela mesmo. Será que eu fui capaz de ensinar o que ela precisava aprender para ela poder ter essas novas experiências? Então essa reflexão eu comecei a fazer já faz alguns meses. Começou em alguma das palestras aqui na nossa casa espírita, né, sobre animais, e eu comecei a tentar fazer o melhor por ela. O melhor por ela é somente eu dar a ração no almoço e na janta, por exemplo? Ou o melhor para ela é eu permitir que ela seja mais vezes cachorro? É eu permitir que ela fique mais vezes no portão latindo? É eu brigar menos cada vez que ela latir dentro de casa, porque afinal de contas fui eu que ensinei ela a ficar dentro de casa. E a natureza dela é reagir a qualquer barulho. Vocês ouviram? Brigar com ela porque ela tá latindo em casa? É justo com ela? Eu tô fazendo isso por ela? Ou pro meu benefício que quero ouvir melhor o que está sendo falado no filme que eu tô assistindo? São essas reflexões que esse capítulo da casa, na casa do Pai há muitas moradas,
me traz. Se todos teremos o direito de passar de acordo com o nosso grau evolutivo, o que eu estou fazendo para ajudar os animais que estão ao meu alcance, à minha volta? Não sei. Estou fazendo o melhor que eu posso? Acredito que sim. Tá dando certo? Só o dia que ela desencarnar e que ela aprender a falar na mesma língua que eu e me contar que a gente vai descobrir. Enquanto isso, eu espero que errando, tentando acertar, mesmo que eu esteja errando, é o melhor que eu estou fazendo. É o quanto eu gosto, é o quanto eu quero que ela evolua cada vez mais. E aí eu queria que vocês pensassem nos seus animais agora, como que cada um de vocês lida, né, com essa relação com eles, mas que a gente tentasse, e eu sempre vou bater nessa tecla, que a gente tentasse ampliar essa nossa discussão para os animais que não têm casa, para os animais que estão abandonados, para os animais que são selvagens, para os animais que são criados para abatedouros. Eu sempre falo aqui que eu não gosto da discussão do comer ou não comer carne, porque eu entendo, realmente eu entendo a questão de ser o tempo de cada um. Enfim, tenho várias pessoas que eu conheço que falam, nossa, mas você não é uma vegetariana chata que fica tentando convencer todo mundo. Aí eu falo, não, porque pra mim não vai fazer sentido eu tentar convencer uma pessoa que não entende, não vê razão de não comer animal. Agora aquela que fala, eu tô querendo comer menos, eu acho que não faz sentido, essa sim é uma pessoa que eu acredito que eu possa levar experiências positivas e mostrar para ela que a gente pode, né, sobreviver aqui no nosso planeta sem precisar de nos alimentarmos deles. Então pense em todos esses animais, por exemplo, que são procriação para abate. Talvez eles ainda estejam num grau evolutivo que o que eles têm para aprender é ser animais de criação para abate? Pode ser, que a gente não sabe. Mas quer dizer que a gente não precisa pôr a mão na consciência e saber que eles são seres sencientes e que a gente deve respeitá-los como a gente gostaria que outro ser humano nos respeitasse? Eu acredito que sim. Eu acredito que eles têm os mesmos direitos. Não estou falando de direito civil, tá? Não estou falando de legislação. Eu estou falando de direito moral. Eu acredito que eles têm os mesmos direitos do ponto de vista moral que nós temos. Se eu tenho que respeitar outro ser vivo, para mim inclui plantas, inclui animais. O reino mineral, não tenho talvez muita opinião formada para falar, mas respeito da melhor forma que eu puder respeitar. E a gente tem que pensar que eles estão aqui hoje porque eles têm coisas para aprender aqui hoje. Mas o que eu posso fazer para também aliviar o sofrimento deles enquanto eles estão aqui? O que eu posso ensinar? Como eu posso colaborar? E a reflexão que eu quero deixar para vocês não é só a minha cachorra, sua bolha, vai para outro plano e vai para um planeta feliz e a próxima encarnação dela vai ser em Júpiter. É o que eu adoraria. Na verdade, no meu egoísmo mesmo, eu adoraria que ela desencarnasse, passasse um tempo, reencarnasse e voltasse para mim, óbvio. Mas o que eu quero mesmo é que ela possa evoluir o quanto antes e seguir a sua trajetória da sua caminhada. Mas eu não quero só que ela tenha esse direito. Eu quero que outros animais também tenham esse direito. E por isso que eu falo que eu acho que às vezes animais que estão aqui na Terra, que sofrem qualquer que seja o tipo de maus tratos, eles ganham, entre aspas, umas férias num planeta um pouco mais evoluído. Até para talvez recuperar aquele princípio inteligente daquilo que ele passou. Até para que ele possa ter um outro olhar. Quer dizer que ele é mais evoluído? Não necessariamente. Talvez ele só tenha mesmo ganhado a oportunidade de viver uma situação diferente, de viver uma situação um pouco mais acolhedora do que ele viveu na sua encarnação aqui na Terra. Então, assim, faça o melhor pela bolha. Acredito que cada um de vocês faça o melhor pelos seus animais. Não tenho a menor dúvida. Senão vocês não estariam aqui numa terça-feira à noite ouvindo uma palestra, pensando no seu animalzinho, pensando que vocês estão ouvindo isso direcionado para eles, pensando que tem pessoas que estão olhando, inclusive do ponto de vista religioso para eles. Mas a gente precisa pensar que todos os animais, deveriam ter esse mesmo direito ou essa mesma
nós deveríamos ter essa mesma responsabilidade por eles. É isso. Então vamos refletir, vamos pensar, final de ano, momento que a gente olha para trás, que a gente fez de certo, que a gente fez de errado, que a gente começa a fazer as nossas listas do que a gente vai fazer no ano que vem. Vou contar para vocês que eu não fiz nada da minha lista desse zero. Eu olhei ela hoje e tá zeradinha, não fiz nada. Mas enfim, outras coisas tantas boas aconteceram e compensou não ter feito a minha lista. Mas para quem vai fazer a lista, para quem tá pensando, para quem quer fazer diferente em 2024, vamos começar a fazer diferente pelos animais. Por todos os animais. Da melhor forma que a gente pode. Se a gente conseguir mudar uma vida de um animalzinho, a gente já conseguiu mudar bastante. Vamos ter todos com a gente? Adoraria. Mas a gente não pode, a gente nem deve fazer isso. A gente tem que entender que nós precisamos evoluir como sociedade. E para mim a sociedade, a comunidade, entre os animais também, entram as plantas também. Então a natureza faz parte da sociedade para mim também. Então eu evoluo e espero colaborar para que eles evoluam também. Então faça a reflexão, pensa nos seus animaizinhos, naqueles animaizinhos que não estão com a gente. Nós estamos fazendo o melhor dentro da nossa responsabilidade como seres que pensam, né? É um pouco disso que a gente acredita. Como seres que pensam, nós estamos fazendo o melhor para eles, para que eles também tenham a mesma oportunidade de poder viver experiências em planetas melhores? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que, pelo menos nós aqui, essas pessoas que a gente atinge, que sim, que nós estamos sendo capazes de fazer isso. Que nós estamos fazendo o melhor por eles. E quando a gente perceber que não é o melhor por eles, como eu percebi ali com a bolha, vamos tentar corrigir, vamos tentar mudar a rota. Talvez agora está sendo mais sofrido para ela eu tentar corrigir a rota, muito provavelmente, porque faz 9 anos que a gente tem essa relação onde eu permito muitas coisas e que talvez ela tenha deixado ali de ter atitudes caninas, como diz a veterinária dela. Mas enquanto a gente estiver junto, enquanto a gente tiver aqui o nosso contrato assinado, que para quem não sabe, nós assinamos um contrato no dia que eu adotei ela, de 10 anos de convivência. Esse ano fez 9. Então eu falei que até o ano que vem, até outubro do ano que vem, tá tudo certo, contrato sendo cumprido, e depois disso vai ser renovado mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, enfim, aí o tempo mais que fizer sentido ela tá comigo. Mas mesmo que até o último dia dela de encarnada aqui comigo, eu quero estar pensando e tentando o melhor para ela, sabe, constantemente deixando de lado o meu egoísmo, porque eu acho que ela tá aqui para me ensinar a deixar de lado o meu egoísmo. E com isso, eu encerro aqui nosso bate-papo de hoje. Eu acho um pouco esquisito ainda fazer sozinha, ficar aqui me olhando na câmera, ainda tô achando meio estranho. Mas brincadeiras à parte, eu espero que nesse ano de 23 eu tenha podido ajudar um pouquinho assim cada um de vocês, que um pouquinho do que eu falei, alguma coisa tenha feito sentido, que vocês tenham refletido, que tenha martelado ali na cabeça de vocês. Enfim, eu espero que eu tenha podido alcançar o meu objetivo, que era de levar reflexão para cada um que procura aqui o Jefa para ouvir suas palestras. Com isso, eu desejo um excelente final de ano para vocês. Que a gente brigue menos com os nossos familiares, porque a gente sempre briga com os nossos familiares. Que a gente aproveite mais de uma forma produtiva o final de ano. Divirtam-se nas suas festas de final de ano, nos seus trabalhos. Vamos aproveitar também, até para aquele coleguinha do trabalho que a gente não bate muito santo, que acontece com muita frequência. Vamos aproveitar esse momento e ir lá desejar de coração o melhor para ele. Quer dizer que a gente perdoou? Talvez sim, talvez não, mas pelo menos a gente está dando o primeiro passo para deixar o nosso coração em paz. Lembrando que a gente se desenvolve como comunidade, como sociedade, mas a gente evolui individualmente. Então, perdoar o outro, ou ir lá e fazer o melhor que a gente pode com aquela pessoa que a gente ainda não consegue muito bem, é saudável pra gente. Talvez ela nem perceba, mas é saudável pra gente. Então aproveitem, divirtam-se, quem for viajar, viagem, curtam muito. Quem for pular na praia, 7 ondas, pulando 7, 14, 21, quantas ondas vocês quiserem, que vocês tenham um Natal abençoado, que a gente possa relembrar esse dia aqui, né, que a gente celebra o nascimento de Cristo, lembrando dos exemplos dele,
mais até às vezes do que as parábolas, e que a gente possa, lembrando dos exemplos dele, aplicar mais ainda na nossa vida, seja para outro ser humano, seja para outro animal. E a gente se vê no ano que vem. Prometo para vocês que acho que em fevereiro eu tô de volta. Tá bom? Fiquem com Deus. Vou fazer a prece de encerramento agora. E a gente se fala no ano que vem. Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos vivendo essa experiência no ano de 2023. Que possamos de alguma forma compreender as coisas que vivemos e tirar as melhores lições das provas que passamos. Que possamos entender como é viver em sociedade, que devemos respeito a todas as formas de vida, que vivemos numa relação de troca, então eu colaboro e sou colaborada. Quanto antes eu perceber isso, acredito que mais rápido seremos capazes de dar o nosso próximo passo, mais rápido levaremos esse planeta a ser um planeta de regeneração. E principalmente que nós tenhamos forças para passar pelas adversidades que passaremos e sabemos que vamos passar, que a gente não esmoeça e principalmente que a gente compreenda qual é o próximo passo que a gente precisa dar. E mais do que tudo, que a gente aprenda a perdoar sempre que for necessário. Como Jesus disse, não só 70 vezes 7, não somente 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, para cada ofensa que a gente receber. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes, Senhor, cair na tentação do mundo, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Com isso a gente encerra. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um 2024 abençoado e até lá. Beijo, boa noite. Então a palestra da Bárbara Carlos, lá de Porto Feliz, do Centro Espírita André Luiz de Porto Feliz. Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, por você ter gravado essa palestra pra gente, né? A última palestra do ano da Bárbara, mas o ano que vem ela estará de volta aqui com a gente, se Deus quiser. E a vocês que nos acompanharam na noite desta terça-feira, muito obrigado pelo carinho. Para quem for presencialmente quinta-feira, né? Quinta-feira estaremos lá funcionando o nosso Centro Espírita, ou até a próxima terça-feira aqui com a nossa palestra online. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Tchau!